vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Robotime. Meu nome é Beatriz e eu faço parte desse time maravilhoso e eu estou aqui para ajudar você aí a gostar e se interessar cada vez mais por assuntos como robótica, tecnologia e educação. Bom, no vídeo de hoje nós iremos começar um assunto novo, que é a modelagem 3D. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é a modelagem 3D, como ela funciona e para que ela serve. E vou dar alguns exemplos práticos para você ter uma ideia de como que é a modelagem 3D. Vou também falar a diferença entre modelagem 2D e a modelagem 3D também, ok, galera? Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vão lá no nosso Instagram para ficar por dentro de todas as novidades da Robotime. Então segue lá a gente, @RobotimeRobótica. Sem mais enrolações, galera, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar primeiramente explicando o que é a modelagem em 3D, ok? Bom, a modelagem 3D é basicamente o processo de criar representações de objetos tridimensionais. Mas aí você me pergunta, Bia, o que é objeto tridimensional? Para isso, eu trouxe um cubo mágico aqui para explicar para vocês. Bom, basicamente, um objeto tridimensional é aquele objeto que tem altura, largura e profundidade. Aí você me pergunta, o que são essas três coisas? E aqui eu trouxe o cubo mágico para poder explicar. Bom, basicamente, primeiramente, a altura, que no caso é esta aqui, que é a de baixo para cima, né? É a mesma coisa quando sua mãe vai medir sua altura, quando você vai no médico, enfim. A largura. A largura, ela é representada horizontalmente. É o quanto que eu ando de um ponto até outro, por exemplo, horizontal. E a profundidade. A profundidade, galera, por exemplo, ó, aqui o cubo, a gente tem isso daqui, ó. Essa é a profundidade. É o volume, basicamente é o volume. É o quanto que vai para frente, ou para fora de um objeto. É quanto mais fundo ou mais profundo, por exemplo, ele é. Por exemplo, aqui, né, nós temos a profundidade aqui do cubo, mas é o quanto que nós conseguimos, por exemplo, guardar dentro de uma caixa. Basicamente isso, o que é um objeto tridimensional. É um objeto que ele tem altura, largura e profundidade. E na modelagem 3D, nós utilizamos o computador para representar esses objetos. Então, nós realizamos esses objetos no computador através de alguns aplicativos que nos permitem realizar esses objetos. É como a gente estivesse utilizando massinha. Quem nunca brincou de massinha para poder fazer algum desenho, algum objeto, alguma bolinha? Enfim, é a mesma coisa, só que nós não iremos utilizar massinha, nós iremos utilizar o computador e as representações que tem dentro de algum aplicativo para poder a gente conseguir fazer isso. Mais para frente, nós iremos utilizar o Tinkercad, que em um próximo vídeo eu irei explicar melhor e irei apresentar a plataforma que nós estaremos utilizando para as nossas videoaulas. Beleza, galera? E bom, você me pergunta, aonde que eu vou utilizar a modelagem 3D? Para que ela serve? Gente, ela serve para basicamente tudo na nossa vida. Porque toda vez que a gente precisa representar algum objeto ou fazer algum objeto, nós utilizamos a modelagem 3D em várias profissões. Por exemplo, engenharia, mecânica, ou, por exemplo, também na criação de alguma casa. Então, um arquiteto utiliza também a modelagem 3D para realizar a casa, uma representação gráfica, para poder mostrar, por exemplo, para o cliente que quer a casa, como que a casa ficaria sem mesmo antes ela estar pronta. Então, é muito prático e muito útil a modelagem 3D
nos nossos dias atuais. Por isso, a importância da gente conseguir aprender e também a produzir esses objetos. Nós conseguimos fazer várias coisas. Por exemplo, um carro em modelagem 3D, a gente consegue fazer um avião. Tudo que a gente imaginar, a gente consegue fazer utilizando a modelagem 3D. E aí você me pergunta, qual é a diferença entre a modelagem 2D e a modelagem 3D? A modelagem 2D, ela utiliza apenas 2 dimensões, ou seja, altura e largura. Por isso que a gente consegue desenhar uma figura plana. Por exemplo, qual seria a modelagem 2D do cubo mágico? Ela seria apenas um quadrado, que no caso é a altura e a largura. Então, não existe a profundidade, ok? Então, essa é a diferença da modelagem 2D para a modelagem 3D. A modelagem 3D, ela parece ser uma coisa mais real, né? Do que, por exemplo, um desenho em 2D. E para não ficar só eu explicando para vocês o que é, eu trouxe alguns exemplos de modelagem 3D, beleza? Então, bora ver esses exemplos comigo. Bom, galera, agora eu tô aqui com alguns exemplos de modelagem 3D para poder mostrar para vocês. Esse aqui é o primeiro exemplo, ele é um canhão, olha, para vocês verem aqui. Ele é um canhão e fui eu mesma que realizei como um trabalho da faculdade, que na matéria de desenho técnico nós tivemos que realizar. E como vocês podem ver, tem várias peças, então tem a roda, tem aqui o canhão, tem as partes aqui que ligam, né, para ele virar tipo um carrinho, enfim. E para realizar esse canhão, eu fiz cada peça individualmente, então eu fiz as rodas, eu fiz o canhão, esses cilindros que estão juntando tudo. Enfim, eu fiz cada parte da peça isoladamente e depois, através do software, eu consigo juntar todas as peças. Outro exemplo também que eu trouxe para vocês é de um avião, galera. Esse aqui não fui eu que fiz, eu apenas trouxe aqui como exemplo. Então, para vocês verem como que é importante a realização de uma modelagem 3D. Esse aqui é um avião e como vocês podem perceber, ó, ele é bem detalhado, cheio de detalhes. Tem até alguns assentos aqui dentro, né, ó. Olha a turbina. A gente consegue representar várias coisas, o que nós quisermos a partir da modelagem 3D. Eu trouxe também aqui um violino. Olha que bonito, gente, muito lindo. E a gente consegue fazer várias realizações, então realizações técnicas, por exemplo, o avião, realizações artísticas, por exemplo, e culturais, por exemplo, do violino, a gente pode fazer uma escultura de alguma arte famosa utilizando a modelagem 3D. É muito bom para a gente cativar a nossa curiosidade e nossa criatividade para realizar os objetos em 3D. Nós podemos praticamente criar o que nós quisermos, o objeto que nós quisermos a partir disso. E também, galera, a modelagem 3D não só está no avião, no violino, na arte, mas ela também está nos jogos. Quem nunca jogou Among Us, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um personagem de Among Us em modelagem 3D. E é muito utilizado também nos filmes, nas animações, a modelagem 3D também. É uma área que abrange várias profissões e diversas coisas. Então, por isso é muito importante a gente ter noção e também entender como que funciona, como que faz a modelagem 3D. E por último, eu trouxe aqui uma casa. Ó, essa aqui é uma casa. E olha como ficou linda. Então, a gente consegue
representar o que a gente quiser. Basta só nós termos a nossa criatividade e sabermos utilizar o aplicativo, entendermos um pouquinho sobre as nossas dimensões, as 3 dimensões, e aprender a utilizar as ferramentas e fazer os objetos. Mas olha que casa bonitinha. Então, dá para praticamente fazer muitas coisas, dá para se divertir bastante e aprender bastante com a modelagem 3D. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje e eu espero muito que vocês tenham aprendido sobre a modelagem 3D. Eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Esse foi apenas uma introdução para a gente ter uma noção do que nós iremos fazer neste curso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante e aprendido um pouquinho sobre a modelagem 3D. E galera, antes de terminar esse vídeo, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Robotime Robótica, no nosso Instagram. Vai lá para ficar por dentro de todas as novidades da Robotime. Tchau, galera! Um beijo para vocês e até a próxima!